Já imaginou a sorte bater na sua porta e você ganhar R$ 1 milhão na loteria? Bom, não podemos contar com a sorte dessa forma. Mas se você vendesse a sua empresa por esse valor, ou de alguma outra maneira você recebesse, de uma hora para outra, R$ 1 milhão, saberia investir todo esse valor ou ia deixar na poupança perdendo dinheiro? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Como investir de maneira inteligente elevadas quantias de dinheiro. Mas antes já sabe, né? Se ainda não for inscrito no canal, clica aqui embaixo, se inscreve e ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas. Temos que concordar que não é comum isso acontecer, de uma hora para outra receber uma quantia de R$ 1 milhão. Ou nem precisa ser tudo isso, 100 mil, 200 mil já são quantias elevadas. Mas pode acontecer de você receber uma herança ou até mesmo vender algo do seu patrimônio, como um apartamento. E se isso acontecer, você precisa saber cuidar desse dinheiro, investir de maneira correta, porque senão, com o tempo, ele vai perdendo seu poder de compra para a inflação. É importante destacar que não existe uma única estratégia correta para investir esse dinheiro. Tudo depende das características, dos objetivos e da sua situação financeira. Então vamos tratar alguns tópicos para ajudar você a se direcionar no melhor caminho de acordo com o que encaixa melhor na sua vida. Antes de mais nada, precisamos entender o seu conhecimento a respeito do mercado financeiro. Você já conhece os ativos disponíveis no mercado? Sabe como funciona? Já investe? Tudo isso é relevante, porque temos que determinar o perfil de investidor. Se você já investe, provavelmente já possui uma estratégia de investimentos, já conhece o seu apetite ao risco e já sabe como se comportar com as oscilações do mercado. Mas caso você ainda não é investidor, o primeiro passo é determinar a sua estratégia de investimentos, baseada nos seus objetivos financeiros. Esses objetivos podem variar muito de pessoa para pessoa, mas o ideal é sempre pensar em um horizonte longo de tempo, porque as chances de sucesso em períodos de 10, 20 anos são muito elevadas, enquanto o risco de investir buscando resultados imediatos é você perder muito dinheiro. A partir disso, você precisa entender qual o seu apetite ao risco, qual porcentagem do seu patrimônio você está confortável em ver oscilar, até mesmo cair por um espaço de tempo indeterminado e ficar tranquilo, não vender os seus ativos em momentos de desespero do mercado. O seu apetite ao risco vai contribuir para determinar a porcentagem do seu patrimônio que você está confortável em deixar na renda variável e a porcentagem que vai ficar investida em renda fixa. E a partir dos seus objetivos, você consegue montar uma carteira de investimentos focada neles, a fim de alcançar esses objetivos. Se esse valor recebido representa uma porcentagem muito grande do seu patrimônio total, se o seu salário não é tão elevado e você gostaria de ter um padrão de vida um pouquinho melhor, você pode investir com o objetivo de criar uma renda passiva. Dessa maneira, você vai procurar ativos que pagam bons dividendos, como empresas sólidas listadas na Bolsa de Valores que distribuem grande parte do seu resultado, e até mesmo fundos imobiliários. Mas nesses casos, ao montar uma carteira para gerar renda passiva, precisamos cuidar para que o poder de compra daquele patrimônio não seja corroído com o tempo. Ele precisa gerar renda, mas precisa ser sustentável. Às vezes precisamos reinvestir uma parte dos rendimentos para compensar a inflação. E assim, esse dinheiro reinvestido vai gerar mais renda no futuro. Eu falei de duas alternativas para receber rendimentos com renda variável, negociados na Bolsa de Valores. Mas qual é o seu apetite ao risco? Você estaria confortável se as suas ações e os fundos imobiliários desvalorizassem 50%? Normalmente, quando isso ocorre, é por alguma tensão nos mercados, alguma crise ou algum outro fator externo, como a pandemia que aconteceu em 2020 e causou pânico nos mercados globais. Mas é importante destacar que muitas vezes essas quedas significativas não afetam a política de distribuição de dividendos. Se o resultado das empresas e dos fundos se mantém ou continuam crescendo, a expectativa é que ele continue distribuindo aos investidores. Apenas a cotação caiu, o que significa inclusive uma boa oportunidade para aportar mais. Mas de nada adianta se você não está confortável com essas quedas e essas oscilações tiram o seu sono de noite. Porque se você se sente assim, cedo ou tarde não vai aguentar e vai acabar vendendo tudo no prejuízo. E quando o mercado se recuperar, você vai estar de fora. Se você ainda não está preparado para a renda variável, invista em ativos mais seguros, ativos de renda fixa.
Os mais seguros são os títulos do Tesouro Direto, como o Tesouro Selic, que acompanha a taxa básica de juros, e o Tesouro IPCA+, que acompanha a inflação. Alguns desses, inclusive, pagam juros semestrais, o que pode ser uma opção para recebimento de renda passiva. Mas a sua situação de vida pode ser outra completamente diferente. Você já possui uma situação financeira confortável, e esse R$1 milhão que você recebeu representa apenas 10, 15% do seu patrimônio total. Ou seja, você não precisa desse dinheiro agora para viver e pode abrir mão dele por um longo período de tempo, a fim de ter uma rentabilidade maior. O dinheiro possui valor no tempo, e quanto maior for o tempo que você estiver disposto a abrir mão desse dinheiro, maior é a rentabilidade que você pode alcançar. E o mesmo vale para o risco que você está disposto a tomar. Ativos de maior risco possuem maior potencial de retorno. E nesse caso, uma boa estratégia para você é investir em ativos de crescimento, como empresas listadas na bolsa que não distribuem dividendos, mas reinvestem os lucros na própria empresa, buscando aumentar o seu mercado, aumentar as suas receitas, melhorar as margens e dar mais lucro no futuro. Então, como podemos ver, muitas variáveis influenciam na maneira que você vai estruturar a sua carteira. Mas tem também um outro ponto que é interessante ser debatido. Como você aportaria esse valor? Aportaria tudo de uma vez ou fracionaria esse valor em aportes menores ao longo do tempo? Estatisticamente falando, investindo a longo prazo é mais lucrativo aportar tudo de uma vez. Mas se você não possui o conhecimento necessário e o seu psicológico não está preparado, a chance de você investir o seu dinheiro em ativos ruins ou não aguentar as oscilações do mercado são muito grandes. Então, de nada adianta o efeito do tempo se o seu patrimônio não está bem alocado. Mas se você já investe, já tem experiência, conhecimento e está acostumado com as oscilações, esse é o melhor caminho estatisticamente falando. Mas se você é novo no mercado, vai aportando com o tempo, determina uma porcentagem mensal e vai estudando os ativos. Se você aportar 5% do patrimônio por mês, vai demorar 20 meses para fazer o aporte total. E 20 meses é tempo mais do que suficiente para entender o funcionamento do mercado e aprender a analisar os ativos, montar uma estratégia e ganhar bastante dinheiro com o passar do tempo. E enquanto isso, você pode deixar o seu patrimônio investido no Tesouro Selic, que rende a taxa básica de juros. É extremamente seguro por ser um título emitido pelo governo e possui liquidez diária, você pode sacar a qualquer momento. E no final do vídeo eu sempre falo o que eu faria com o meu patrimônio. Claro que isso é de acordo com a minha situação financeira, o meu conhecimento de mercado e os meus objetivos. Então não é recomendação de investimento, isso pode não fazer sentido nenhum para você. No momento, toda a renda passiva que eu recebo eu reinvisto. Eu não preciso desse dinheiro para viver, o meu salário garante o meu custo de vida, então se eu recebesse uma quantia de R$1 milhão, seria toda investida para o longo prazo, no mínimo 10 anos, da mesma maneira que eu faço com os meus aportes mensais. Eu divido minha carteira da seguinte forma: 20% em renda fixa, nisso inclui a reserva de emergência e uma reserva para oportunidades, e 80% em renda variável. 80% em renda variável pode ser demais para muita gente, então tome cuidado. Se você não está acostumado com a volatilidade, 80% em renda variável não é para você. Bom, desses 80%, 20% estão investidos em fundos imobiliários, 20% em ações no Brasil e 40% em ativos internacionais, principalmente ações nos Estados Unidos. Mas também está incluso o Bitcoin, que é um ativo internacional e é cotado em dólar. Não muito tempo atrás, eu tinha uma visão um pouco diferente. Eu tinha 40% em ações brasileiras e somente 20% em americanas. Mas com o passar do tempo, percebi que lá existem oportunidades melhores e também uma moeda mais segura e estável. Então, estou rebalanceando a minha carteira com novos aportes. Não estou vendendo de uma para comprar da outra. Com o tempo, vou chegar nas porcentagens que determinei. E esse R$1 milhão eu não investiria tudo de uma vez. Em um primeiro momento, ia colocar no Tesouro Selic para analisar as melhores oportunidades e ir alocando conforme fosse encontrando essas oportunidades ao longo do tempo. Não necessariamente aportaria o mesmo valor todos os meses, ia depender do mercado e conforme eu fosse encontrando essas oportunidades. Espero que tenha gostado desse estilo de vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, assim vamos crescendo e o conteúdo pode chegar em mais pessoas. Muito obrigado por ter assistido, meu nome é Cassiano Dalmas, um grande abraço e até a próxima.